Coração apertado. Isso tem raiz espiritual. Entenda e como buscar restauração hoje. Ore. Você sente esse aperto no peito e já tentou de tudo para explicar, mas nada faz sentido. Já pensou que podia ser ansiedade. Já considerou que fosse cansaço. Talvez até achou que era apenas uma fase ruim, como tantas outras que você tentou empurrar com força, tentando seguir em frente sem desabar. Mas no fundo, você sabe, tem algo mais profundo acontecendo. O que te aperta não é só o coração, é a alma pedindo socorro. É como se algo estivesse mal resolvido por dentro, algo que você não consegue identificar, mas que insiste em pesar, dia após dia. Talvez ninguém te veja assim, talvez até pensem que você está bem, mas quando deita a cabeça no travesseiro, você sente. Tem algo dentro de você que está se quebrando em silêncio. É uma dor que não aparece em exames, um cansaço que não melhora com descanso, um nó no peito que não se desfaz, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar no lugar. E é por isso que você está aqui. Porque no fundo, você sabe, essa dor tem algo espiritual por trás. Esse coração apertado não é apenas um sintoma emocional. É o seu espírito tentando chamar sua atenção. É Deus permitindo que você sinta o desconforto para que finalmente pare, olhe para dentro e perceba que está na hora de tratar o que realmente precisa ser curado. E antes que você pense que isso é loucura, deixa eu te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. A Bíblia fala, em Provérbios 4:23, que devemos guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E se a fonte da vida está contaminada, tudo ao redor começa a perder cor, sabor, direção. É isso que está acontecendo com você. E não, isso não te faz fraco, isso te torna humano. E mais do que isso, te torna alguém pronto para ser restaurado por Deus. Acredite, esse vídeo não chegou até você por acaso. Deus conhece cada detalhe da sua dor, cada suspiro que você esconde, cada lágrima que você não deixou cair. E hoje, Ele quer te conduzir por um caminho de revelação, libertação e cura. Aqui não é um lugar de condenação. Aqui é um lugar de verdade, de alma para alma, de coração para coração. E mais importante, de espírito para espírito. A partir de agora, eu vou caminhar com você por cada ponto que pode estar alimentando essa dor que você sente. Vamos juntos, com a Bíblia aberta, o coração disposto e o Espírito Santo presente. E no final, você vai orar comigo. Não com fórmulas prontas, mas com palavras sinceras, com a verdade que talvez você nunca teve coragem de dizer. E sabe o que vai acontecer? Deus vai ouvir, Deus vai tocar, Deus vai começar algo novo. Então fica aqui comigo até o fim, porque essa jornada não é sobre entender tudo de uma vez, é sobre dar o primeiro passo. E o primeiro passo é reconhecer que esse aperto no coração tem nome, tem raiz e tem cura. E essa cura começa agora. Por que meu coração está sempre apertado? Você já percebeu como certas dores vêm sem nome? Só aparecem, invadem o peito, travam a respiração, esvaziam o ânimo. Não pedem licença e mesmo sem explicação tomam espaço dentro de você. Aos poucos o que era apenas um incômodo vira rotina. Acordar com peso, dormir com um nó, viver esperando um alívio que nunca chega. E a pergunta que começa a ecoar é: por quê? Muita gente tenta respostas rápidas. É ansiedade, é estresse. Você precisa descansar. Mas e quando o descanso não cura? Quando a oração parece não surtir efeito? Quando o louvor toca, mas não alivia? Existe um ponto onde o problema deixa de ser só emocional. O corpo sente, a mente sofre, mas a origem está na alma. O coração aperta porque o espírito está gritando. E quando o espírito grita, é porque há algo profundo que precisa ser tratado na raiz. Às vezes, é algo que você viveu e não percebeu o quanto ficou preso lá.
Outras vezes é algo que você ignorou, abafou, tentou esquecer, mas que não morreu, só adormeceu. E agora começa a pulsar de novo, tentando dizer: tem algo aqui dentro que você ainda não resolveu. E essa dor começa a chamar sua atenção porque Deus quer tratar a causa, não o sintoma. Deus não tapa buracos, Ele reconstrói. Ele não joga perfume por cima de feridas, Ele cicatriza. E Ele faz isso revelando, mostrando onde começou, onde entrou, onde foi que algo se perdeu. Porque o aperto que você sente hoje pode ser consequência de algo que você decidiu não sentir no passado. Só que aquilo que não é curado continua presente, mesmo disfarçado, mesmo calado. Por isso, esse coração apertado não é o fim, é o sinal, é a sirene espiritual dizendo: Deus quer intervir. E Ele não quer que você só aprenda a suportar. Ele quer que você seja livre. Mas para isso, precisa olhar para dentro. Precisa se permitir ouvir o que o seu espírito já está tentando dizer há muito tempo e permitir que Deus vá fundo, até onde ninguém mais foi. E agora que você deu o primeiro passo, é hora de seguir. Porque o próximo ponto é ainda mais profundo e pode explicar por que você sente uma dor que nem sabe nomear. Não tem motivo, mas dói. A alma que grita em silêncio. Tem dias em que a dor aparece do nada. Tudo parece estar bem lá fora, mas por dentro algo pesa. Você olha ao redor e não há motivo aparente. Ninguém te feriu agora. Nada de ruim aconteceu hoje. Mas mesmo assim, o coração aperta. Vem aquela vontade de chorar sem explicação. Um nó sobe pela garganta e você não sabe nem por onde começar a falar. E talvez o mais difícil seja isso, explicar uma dor que não tem nome. Porque quando você tenta desabafar, as pessoas te pedem lógica. Elas querem ouvir uma causa clara, algo que justifique esse abatimento. Mas como explicar que essa dor não vem de agora? Que ela é feita de muitas camadas, de silêncios acumulados, de sentimentos engolidos por anos? Como contar que esse vazio foi crescendo devagar, até virar um buraco que você tenta ignorar, mas ele continua ali, presente? A alma grita em silêncio, e grita alto. Só que ninguém ouve. Ninguém, exceto Deus. É aqui que começa a virada. Porque Deus não precisa que você explique tudo. Ele entende o que os outros não captam. Ele traduz os seus silêncios. Ele ouve até aquilo que você não conseguiu colocar em palavras. Em Romanos 8:26 está escrito que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele ora por você quando você não consegue orar. Ele sente com você o que ninguém mais sente. E mais do que isso, Ele age onde você se sente travado. A dor que não tem nome ainda assim tem solução. E essa solução começa com um passo simples, mas profundo. Parar de fugir daquilo que dói. Parar de fingir que não sente. Parar de colocar sorrisos falsos, onde o que existe é cansaço e confusão. Deus não espera que você esteja forte o tempo todo. Ele é força na sua fraqueza, e Ele não se ofende com a sua dor. Ele acolhe, Ele entra, Ele restaura. Mas para isso é preciso dar um espaço real para escutar o que o seu coração está tentando te dizer há tempos. Talvez seja uma mágoa antiga que você fingiu que esqueceu. Talvez seja um ciclo emocional mal resolvido que você tentou ignorar. Ou pode ser simplesmente um acúmulo de tudo, um excesso de emoções que a alma não teve tempo de processar. Seja o que for, uma coisa é certa: não vai passar sozinho. Precisa ser trazido para a luz. Precisa ser apresentado diante do Pai. E Ele não te obriga a abrir. Ele espera, Ele chama, Ele convida. Mas a decisão é sua. Você pode continuar vivendo com esse aperto, tentando parecer bem por fora, enquanto por dentro o coração sufoca. Ou você pode fazer algo diferente hoje. Pode parar de correr. Pode olhar para dentro. Pode dizer para Deus:
Eu não sei nem o que está doendo, mas está doendo, e eu preciso da tua ajuda. Essa oração, mesmo simples, é poderosa, porque ela é verdadeira, e Deus age onde há verdade. A Bíblia diz que Ele está perto dos que têm o coração quebrantado. Então, se o seu coração está se quebrando hoje, essa é a melhor notícia que você poderia ouvir. Deus está perto. Perto o suficiente para sentir o que você sente. Perto o suficiente para começar a te curar, um pedaço de cada vez. Mas há uma pergunta que precisa ser feita. Será que essa dor sem explicação pode estar ligada a algo que ficou no passado, escondido, mas ainda ativo? E se o que você sente hoje for o reflexo de coisas que você achou que já tinha superado, mas que apenas foram empurradas para um canto da alma? É sobre isso que vamos conversar agora. Em instantes, você vai entender por que certas dores continuam apertando o coração, mesmo depois de tantos anos. Tem coisas do passado que ainda te amarram. Nem toda dor nasce no presente. Algumas dores têm raízes profundas, escondidas em momentos que você acreditou ter superado. Situações que ficaram para trás no calendário, mas não no coração. Palavras que foram ditas e nunca retiradas. Experiências que marcaram mais do que você teve coragem de admitir. Você seguiu em frente, sim, continuou vivendo, mas algo ficou preso lá atrás, silencioso, influenciando o que você sente hoje. O passado tem uma maneira estranha de se manter vivo quando não é tratado. Ele não volta em forma de lembrança clara, muitas vezes volta em forma de sensação. Um aperto no peito, uma insegurança que surge sem motivo, um medo que aparece quando tudo parece seguro. É como se a alma tivesse guardado memórias que a mente tentou esquecer. E essas memórias continuam falando, mesmo quando você não percebe. Existe um princípio espiritual muito sério nisso tudo. Aquilo que não é curado continua governando. Aquilo que não é confrontado continua influenciando. E aquilo que não é levado à luz cria raízes silenciosas. A Bíblia chama isso de raiz de amargura. Não porque ela grita, mas porque ela se infiltra. Ela cresce no escuro. E quando você percebe, já está afetando suas decisões, seus relacionamentos, sua forma de confiar, sua maneira de se enxergar. Talvez você tenha feito promessas internas em momentos de dor. Coisas como, nunca mais vou confiar. Ninguém cuida de mim. Eu tenho que dar conta sozinho. Essas frases parecem inofensivas, mas são pactos emocionais. São acordos feitos na dor que continuam ativos na vida adulta. E o coração aperta, porque essas alianças internas estão cobrando um preço. Elas protegem de um lado, mas aprisionam do outro. Deus não ignora o seu passado. Ele entra nele, ele visita as memórias, ele toca onde você parou de sentir para sobreviver. E ele faz isso não para te ferir novamente, mas para te libertar. Porque enquanto o passado continuar governando o presente, o futuro fica limitado. A restauração começa quando você permite que Deus revele o que está escondido. Não para te acusar, mas para te curar. Talvez você nunca tenha parado para pedir isso com sinceridade. Talvez tenha medo do que vai aparecer, mas deixa eu te dizer algo com amor e verdade. Deus só revela o que Ele está disposto a curar. Ele não expõe para machucar, Ele expõe para restaurar. E quando você diz, Senhor, me mostra a origem dessa dor, você não está abrindo uma ferida. Você está permitindo que ele comece um processo de libertação real. Esse é um passo de coragem. E você não precisa dar sozinho. Deus caminha com você nesse processo. Ele segura sua mão enquanto mostra o que precisa ser tratado. Ele respeita seu tempo, mas ele não negocia a verdade, porque a verdade liberta, sempre. E agora, se você permitir, vamos avançar um pouco mais.
Porque além das raízes do passado, existem sinais que Deus vem tentando te mostrar no presente. Sinais que muitas vezes são ignorados, mas que carregam direção espiritual. É sobre isso que vamos refletir a seguir. Você está ouvindo o que o Espírito está tentando te dizer? Você sente algo estranho no ar, mas não sabe explicar. Uma inquietação por dentro, como se algo estivesse fora do lugar. Você já tentou racionalizar, mas nada convence. Já pensou que fosse apenas emocional, mas não passa. Acorda com peso, vai dormir com vazio. A alma parece estar tentando falar, e a verdade é que talvez não seja apenas ela. Talvez o Espírito de Deus esteja tentando se comunicar com você, e você não percebeu. Deus fala. Ele não é um pai distante. Ele não te criou para o silêncio. Ele se comunica, e ele faz isso de diversas formas. Às vezes, através da palavra. Às vezes, através de pessoas. Outras vezes, por meio de sonhos, sensações, alertas, desconfortos que surgem de repente. E é por isso que essa inquietação que você sente merece atenção. Pode ser mais do que um sintoma emocional. Pode ser uma tentativa do céu de alcançar o seu coração. Quantas vezes você sentiu que não deveria estar em determinado lugar, ou que não deveria dizer certas coisas, ou manter certas conexões, mas ignorou aquela impressão sutil? Quantas vezes seu coração avisou, mas você decidiu seguir a lógica? O Espírito Santo fala, mas ele não grita. Ele sussurra, e se você está com a alma cheia de barulho, é difícil escutar. E quando não escuta, perde direção. A Bíblia diz em João 16:13 que o Espírito nos guia em toda a verdade, mas ele só guia quem está disposto a ser guiado. Não adianta querer respostas sem primeiro fazer silêncio para ouvi-las. E aqui está um princípio profundo. O silêncio que você evita pode ser o espaço onde Deus quer se manifestar. A inquietação que te incomoda pode ser o Espírito tentando te mostrar algo que precisa ser alinhado. Talvez você esteja orando por paz, mas se recusando a ouvir o que precisa mudar. Talvez esteja pedindo cura, mas evitando olhar para a causa real. E Deus, em sua graça, continua insistindo. Ele não força, mas ele alerta. E quando você insiste em ignorar, os sinais aumentam. As dores se intensificam. A alma grita mais alto e o corpo sente. Tudo isso porque o Espírito está dizendo: você não pode mais continuar assim. Não é castigo, é cuidado. Deus não permite que você fique confortável onde sua alma está morrendo. Ele movimenta as águas. Ele mexe onde dói. Ele coloca desconforto onde você estava se acomodando. Tudo para te tirar do superficial e te levar para uma vida espiritual real, viva, verdadeira. Você já percebeu como nos momentos em que mais se sentiu perdido, surgiram pessoas, mensagens ou até pensamentos que pareciam trazer respostas? Isso não é coincidência, é cuidado. É Deus tentando puxar você para mais perto. E quanto mais você adia esse encontro, mais a alma se desgasta. Porque nada vai preencher esse buraco interior além da presença dele. Mas para ouvir o Espírito, você vai precisar aprender a calar as outras vozes. A voz do medo, a voz do orgulho, a voz da razão ferida. Vai precisar se permitir silenciar, parar e dizer: Espírito Santo, fala comigo, eu estou ouvindo. Essa oração simples é uma chave, porque o Espírito fala quando encontra um coração disposto. Ele revela quando encontra alguém que parou de correr. E talvez esse seja o momento exato em que você precisa parar, respirar, fechar os olhos e apenas ouvir. Ouvir o que você estava tentando evitar. Ouvir a voz que vem do alto, chamando você de volta para casa. Agora que você já começou a reconhecer os sinais, existe uma próxima pergunta que precisa ser feita com sinceridade. E se toda essa força que você vem tentando manter for exatamente o que está impedindo sua cura,
Vamos falar sobre isso a seguir. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você aprendeu a segurar tudo sozinho, a engolir o choro, a esconder o cansaço, a levantar todos os dias como se estivesse tudo bem, porque te disseram que fé é aguentar, que ser cristão é suportar em silêncio, que ser forte é não demonstrar fraqueza. Mas isso te transformou em alguém que sobrevive por fora, enquanto desmorona por dentro. Há um tipo de cansaço que não sai com uma noite de sono. É o cansaço de sustentar uma imagem, de manter a pose, de fingir que nada abala. Você ora, mas a oração é apressada. Lê a Bíblia, mas o coração está longe. Vai à igreja, mas não sente mais. Porque você entrou num estado de modo automático espiritual, onde continua fazendo o que é certo, mas sem força, sem entrega, sem presença real. E o pior, ninguém percebe. A verdade é que existe uma pressão silenciosa dentro de muitos cristãos. Uma ideia distorcida de que mostrar fraqueza é falhar na fé. Mas Jesus nunca ensinou isso. Pelo contrário, ele disse: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Ele não disse: "Aguente firme e me procure depois." Ele chamou os cansados, não os fortes. Ele se revelou aos quebrantados, não aos invencíveis. Porque Deus age onde há verdade. E a verdade é: você está cansado. E tudo bem estar cansado. Isso não te torna menos espiritual, te torna humano, te torna alguém que precisa da presença, da graça, do toque do Espírito. E é aí que começa a restauração. No momento em que você admite que não dá conta, que precisa de ajuda, que não quer mais sustentar uma fachada enquanto se afunda por dentro. Tem gente que está orando por cura, mas não tem coragem de dizer: "Eu não estou bem." Porque acredita que dizer isso é admitir derrota. Mas o reino de Deus é o contrário do mundo. Lá quem perde, ganha. Quem se humilha é exaltado. Quem se quebra é reconstruído. É na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É no grito de socorro que o céu se move. Então pare de tentar ser forte o tempo todo. Isso está te adoecendo, está te endurecendo, está te afastando da leveza que só Deus pode dar. Você não precisa provar nada para ninguém, nem para Deus. Ele já te conhece, ele já viu o que você esconde. E mesmo assim continua dizendo: "Vem para mim do jeito que você está." Você não precisa orar bonito, precisa orar verdadeiro, dizer: "Pai, eu estou no meu limite, eu estou segurando há tempo demais, eu preciso do teu alívio." Essa oração pode ser o início da virada, porque quando você tira a armadura da força aparente, o Espírito Santo tem espaço para agir. A dor que você carrega não é vergonha, é só sinal de que você está tentando caminhar sem a força certa. E a força certa não vem da sua capacidade. Vem da dependência, vem do lugar secreto, vem da confissão. Quando você se permite quebrar na presença de Deus, Ele começa a montar os pedaços com sentido, com cura, com propósito. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você sinta o que é respirar de novo. Respirar com leveza, com verdade, com fé que não pesa, fé que sustenta, fé que não exige perfeição, mas entrega. Agora que você entendeu que não precisa fingir força, chegou o momento de olhar para uma verdade ainda mais profunda. Existe um lugar onde muitos se escondem por anos, o da religiosidade que mascara a dor real. E essa religiosidade impede a cura. Vamos falar sobre isso a seguir. Tem muita gente dentro da igreja, mas longe da cura. Estar presente fisicamente não significa estar disponível espiritualmente. É possível frequentar cultos, levantar as mãos, servir em ministérios e ainda assim carregar uma dor escondida, não tratada. A igreja, que deveria ser hospital para a alma, muitas vezes se torna palco. Um lugar onde se aprende a parecer forte, enquanto por dentro a alma vai murchando, gritando por socorro que nunca vem.
Essa é uma das dores mais silenciosas da vida cristã. A dor de quem ama a Deus, mas não sente mais sua presença. De quem conhece a palavra, mas vive o oposto do que prega. De quem canta sobre cura, mas vive ferido. E não é por hipocrisia, é por medo. Medo de se mostrar fraco, medo de ser julgado, medo de ser rejeitado por estar mal. E assim, a pessoa se esconde atrás da fé. Usa a linguagem da fé como escudo para não precisar confessar que o coração está quebrado. Mas Deus não se impressiona com a performance, Ele não responde à aparência, Ele olha o coração. E quando o coração está endurecido por dentro, nenhuma religiosidade consegue esconder isso por muito tempo. A Bíblia é clara: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Não se trata de decorar versículos ou manter uma frequência no culto. Se trata de viver com o coração exposto diante de Deus, com verdade, com vulnerabilidade. A religiosidade ensina que você precisa melhorar para ser aceito. O Evangelho diz que você é aceito para poder ser transformado. A religiosidade cria rituais que mascaram a dor. Jesus rasga o véu e convida você para um lugar secreto, onde não existe plateia, só presença. E é nesse lugar que a cura começa. No quarto fechado, na oração sincera, no choro escondido que Deus recolhe como oração. Se você está se sentindo distante, mesmo estando dentro, saiba que Deus não te rejeita por isso. Ele não te aponta o dedo, Ele te chama para perto. Ele te vê no meio da multidão. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele escuta o que ninguém percebe. E Ele está dizendo agora: não quero a sua aparência, quero o seu coração. Talvez você tenha se acostumado a servir ferido, a dar mesmo sem receber, a sorrir no altar e desabar em casa. Mas Deus não te chamou para viver fingindo. Ele te chamou para viver curado. E sim, há um preço. O preço da verdade, o preço de parar de tentar sustentar o que os outros esperam e começar a entregar o que Deus pede, o preço de ser vulnerável diante do Criador. Mas é nesse lugar que a unção flui, é nesse lugar que a alma volta a respirar, é nesse lugar que a presença volta a ser real. Você pode estar dentro da igreja e ainda assim estar longe da cura, mas hoje Deus está te chamando de volta. Não para a religião, mas para a presença. Não para performance, mas para a intimidade. E esse chamado não é coletivo, é pessoal. É você e Ele, sem máscaras, sem disfarces, sem medo. Agora que você compreende que nem toda presença no ambiente espiritual é prova de cura, chegou o momento de dar um passo a mais. Precisamos olhar para algo que talvez você nunca tenha percebido. O que você consome todos os dias pode estar silenciosamente envenenando sua alma. E isso também pode estar apertando seu coração. Vamos refletir sobre isso a seguir. O que você assiste, ouve ou tolera pode estar ferindo sua alma. Você pode não perceber agora, mas aquilo que você consome todos os dias está moldando o seu mundo interior. A forma como você se sente, reage, pensa e até mesmo crê é profundamente influenciada por aquilo que você permite entrar. Não se trata apenas de música, vídeos, séries ou redes sociais. Trata-se do que essas coisas alimentam dentro de você. Trata-se de abrir janelas para a alma, janelas que, quando abertas sem discernimento, permitem a entrada de sementes espirituais que sufocam sua paz. E talvez seja por isso que o seu coração vive tão apertado. Você está tentando buscar a Deus em oração, mas consome conteúdos que geram confusão, está pedindo alívio, mas se alimentando de coisas que te pesam ainda mais. Quer direção, mas está se enchendo de ruído. E o que é ruído? Tudo aquilo que impede você de ouvir a voz de Deus com clareza. Tudo aquilo que embota sua sensibilidade espiritual e endurece seu coração devagar, sem você perceber.
A alma tem fome, e quando não é alimentada com o que vem do alto, ela tenta se saciar com o que está ao alcance. Mas nem todo alimento sustenta. Alguns distraem, outros entorpecem, muitos contaminam. E você vai acumulando dentro de si dores que nem são suas, medos que vêm de narrativas distorcidas, desejos que nascem da comparação e pressões que foram semeadas por imagens e palavras que entraram sem filtro, mas foram plantadas no seu espírito. Você não foi criado para conviver com tudo. Em Provérbios 4:23 está escrito: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guardar o coração não é isolar-se do mundo, é ter critério, é saber que há coisas que parecem inofensivas, mas carregam códigos espirituais. Há músicas que ativam memórias de dor, há filmes que normalizam o que a Bíblia chama de pecado. Há influenciadores que vendem estilos de vida opostos ao reino, mas com palavras bonitas o suficiente para parecerem aceitáveis. E assim, você vai tolerando pequenos desvios que, somados, afastam você de Deus. O Espírito Santo é sensível. Ele habita em você, mas não divide espaço com tudo. Ele não grita. Ele se entristece. Ele se retira quando há excesso de ruído, e a tristeza que você sente pode não vir de um problema externo, mas da ausência dele, porque sua alma está cheia, mas não preenchida, está ocupada, mas não alimentada, está ativa, mas sem paz. E o primeiro passo para mudar isso é fazer um jejum, mas não um jejum de comida, um jejum de ruído, um jejum de distração, de tudo o que te distrai do essencial. Feche as janelas que estão contaminando seu espírito. Desative as fontes que alimentam comparação, medo, lascívia, orgulho ou desânimo. E abra espaço para ouvir, porque quando o ruído some, a voz de Deus se torna nítida. Você não precisa viver mais um dia com o coração confuso. Deus quer restaurar sua paz, mas você precisa cooperar com o processo. Não adianta pedir direção se você continua andando por caminhos tortuosos. Não adianta clamar por clareza se você está mergulhado em mensagens que te confundem. Hoje é o dia de fazer uma escolha, proteger sua alma como prioridade. Isso não é religiosidade, é sabedoria, é amor próprio com temor, é maturidade espiritual. E essa decisão, mesmo simples, pode ser o divisor de águas da sua restauração. Porque quando a alma para de ser contaminada, ela começa a florescer. E onde há florescimento, há cura. Agora que você compreende como suas escolhas diárias alimentam ou sufocam sua alma, vamos avançar ainda mais. Há uma dor que muitos carregam sem saber o nome. Uma tristeza profunda, persistente, sem razão aparente. Mas e se isso tiver nome espiritual? E se for opressão? É sobre isso que vamos falar agora. Essa tristeza sem explicação pode ser opressão espiritual. Você acorda com um peso, vai dormir com um cansaço que não passa, sente uma tristeza estranha que surge nos momentos mais inesperados. Não tem causa concreta. Não há uma perda recente, um conflito atual, uma razão clara para sentir o que sente, mas sente. E isso te confunde. Porque quando a dor tem nome, é mais fácil lidar. Mas quando a alma chora sem motivo, o desespero é maior. Você começa a se perguntar se está enlouquecendo, e nesse vazio, o medo se instala. O que muitos não sabem, ou evitam falar, é que existe uma dimensão espiritual por trás de algumas tristezas. Não estamos falando de diagnóstico clínico, nem de descartar o que é emocional. Estamos falando de discernimento, de compreender que a tristeza também pode ser uma porta de entrada para uma opressão invisível, sutil, silenciosa, mas profundamente real. A Bíblia fala sobre espíritos de angústia, sobre o espírito de abatimento, sobre prisões espirituais que agem como correntes emocionais.
Isaías 61:3 diz que o Senhor veio para dar óleo de alegria em vez de pranto, e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Isso não é poesia, é revelação. Existe um tipo de tristeza que é gerada por ambientes espirituais contaminados, por pactos inconscientes com a dor, por portas abertas que nunca foram fechadas. E se você vive com o coração sempre pesado, mesmo orando, mesmo tentando reagir, é hora de considerar que pode haver algo espiritual por trás. Essa tristeza que te paralisa, que te faz perder o brilho nos olhos, que tira o prazer das coisas simples, pode estar ligada a feridas que foram alimentadas por pensamentos e influências espirituais negativas. O inimigo sabe onde atacar. Ele age na mente, nas emoções, nas memórias. Ele planta mentiras sutis. Você não vai melhorar. Deus se esqueceu de você. Você não tem valor. Ninguém se importa. E com o tempo, essas mentiras se tornam sentimentos. Os sentimentos viram hábitos. E os hábitos moldam sua identidade. Mas você não foi criado para viver assim. A tristeza não é sua identidade. O abatimento não é seu destino. O Espírito Santo foi derramado para ser seu consolo, sua força, sua alegria verdadeira. E ele está disponível agora. Não como uma emoção passageira, mas como presença constante que cura de dentro para fora. Ele não anula suas emoções, ele as transforma. Ele traz luz onde havia sombra. Ele quebra correntes invisíveis com amor real e poder verdadeiro. Mas há um passo necessário. Você precisa dar nome ao que sente. Precisa orar com verdade. Precisa parar de tentar fingir que está tudo bem. Porque enquanto a tristeza for negada, ela cresce. Enquanto a dor for silenciada, ela se espalha. Mas quando a alma se coloca diante de Deus como está, quebrada, cansada, oprimida, algo acontece. O céu se move. A presença invade e a opressão não resiste. Essa é a hora de orar, de clamar com sinceridade, de dizer: Senhor, se essa tristeza não vem de Ti, tira de mim. Revela a raiz, me mostra onde abrir a porta, me ensina a fechar. E então peça: Espírito Santo, preenche o que está vazio, alivia o que está pesado, clareia o que está escuro. Essa oração, feita com fé, é como luz entrando num quarto trancado há anos, e a luz dissipa as trevas. Sempre. Você não está sozinho nessa batalha. Há um exército do céu lutando por você. Mas a vitória começa quando você para de lutar sozinho. Quando convida o Espírito para guerrear com você. E acredite, ele nunca perdeu uma batalha. E agora, depois de entender que essa tristeza pode ser espiritual e não só emocional, existe algo ainda mais profundo que precisa ser enfrentado. O próximo passo envolve coragem e verdade, porque Deus não pode curar aquilo que você ainda tenta esconder. É sobre isso que vamos falar a seguir. Deus não cura o que você ainda tenta esconder. Você quer ser curado, mas tem medo de se mostrar. Quer ser liberto, mas tem receio de abrir a porta da dor. E é compreensível, porque muitas das suas feridas foram causadas por pessoas que você confiava, pessoas a quem você revelou partes sensíveis da sua alma e, em vez de cuidado, recebeu julgamento. Desde então, você aprendeu a esconder, a se proteger, a fingir que superou, a colocar uma armadura onde antes havia entrega. Mas o que você esconde para se proteger também impede você de ser curado. O reino de Deus não é construído sobre aparências, mas sobre verdade. Jesus nunca rejeitou quem se apresentou com sinceridade. Ele resistiu aos que se achavam justos demais, mas se inclinava diante dos quebrados, dos sujos, dos desprezados, dos que tinham coragem de dizer: Senhor, eu preciso. A mulher do fluxo de sangue não foi curada porque tocou Jesus apenas fisicamente. Ela foi curada porque se expôs diante dele com fé. Zaqueu não foi transformado só por subir na árvore. Ele foi transformado quando desceu e abriu sua casa e sua alma.
cura começa quando há acesso, e acesso só existe onde há abertura. Mas muitos tentam viver com Deus mantendo portas trancadas. Deixam Ele entrar até certo ponto, mas não em tudo. Querem que Ele abençoe o presente, mas não toquem nas dores do passado. Pedem força, mas não confessam o que ainda os aprisiona. Clamam por respostas, mas não se permitem escutar a verdade que liberta. O problema é que aquilo que é escondido não é curado. O que é negado continua ativo. O que é disfarçado contamina. E talvez seja por isso que o seu coração ainda está apertado. Porque Deus, em sua misericórdia, está esperando você entregar o que ainda segura. A dor que você não nomeia, o trauma que você prefere esquecer, o pecado que você tenta justificar, as palavras que você nunca teve coragem de dizer. Ele não vai invadir, ele não força, mas ele convida, entrega para mim, confessa, expõe. Eu não vou te condenar, eu vou te restaurar. A Bíblia é clara, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. 1 João 1,9. Mas essa confissão não é só verbal, é emocional, é espiritual. É dizer, Deus, eu não consigo mais fingir, eu estou ferido, eu estou preso, eu estou cansado e eu preciso do teu toque onde ninguém mais consegue alcançar. Quando você se coloca diante de Deus com verdade, algo sobrenatural acontece. O que estava pesado começa a sair. O que estava preso começa a se soltar. O que parecia impossível de superar começa a ser ressignificado. Porque a presença de Deus não atua onde há fingimento, mas ela invade com poder onde há quebrantamento. E talvez você esteja se perguntando, mas como eu começo? Começa no seu quarto, com a porta fechada, com a luz apagada, se quiser, com o joelho no chão ou deitado na cama, mas com o coração aberto. Fale tudo, com suas palavras, com sua dor, com sua verdade. Diga o que nunca teve coragem de dizer. Mostre o que sempre tentou esconder. Derrame tudo, até o que você acha pequeno. Porque nada é pequeno para quem está tentando sobreviver. E Deus não desconsidera nenhuma lágrima sincera. Esse é o tipo de oração que muda histórias, porque é nessa entrega total que o Espírito Santo começa a reordenar as emoções, restaurar a identidade e renovar a esperança. Ele não conserta apenas o que está visível. Ele reconstrói até o que foi destruído em silêncio. E agora que você sabe que a cura exige verdade e coragem, existe algo que precisa ser entendido com profundidade. Muita gente quer a restauração, mas não está disposta a atravessar o processo. A próxima etapa vai te mostrar por que o caminho da cura não é mágico, mas é possível e poderoso. É isso que vamos tratar logo mais. Você quer cura, mas está disposto a passar pelo processo? Você já percebeu como a gente quer que Deus resolva tudo de uma vez? Queremos que Ele entre, limpe, cure, liberte e restaure. Tudo num estalar de dedos. Oramos pedindo alívio instantâneo, uma resposta que tire o peso do peito na hora. Mas a verdade que poucos têm coragem de dizer é que a cura, na maioria das vezes, vem em forma de processo. E esse processo exige entrega, paciência, obediência e perseverança. Deus pode curar em um instante? Pode. Mas o padrão bíblico é outro. Jesus curou cegos com barro. Mandou leprosos se apresentarem aos sacerdotes. Tocou uns, ignorou outros até que o chamassem. Cada cura vinha acompanhada de um caminho, uma ordem, um tempo. Porque mais do que apenas curar o sintoma, Jesus sempre quis tratar a raiz. Ele não está apenas interessado em aliviar sua dor. Ele quer que você se torne alguém novo. E aqui está o ponto. Se você quer mesmo ser restaurado, precisa entender que haverá dias de confronto. Dias em que Deus vai mostrar o que você não queria ver. Vai pedir que você libere perdão. Vai te chamar a jejuar. Vai tirar suas muletas emocionais.
Vai fechar portas que você achava seguras. Vai calar vozes que você gostava de ouvir. Porque a cura não é apenas sentir-se bem, é ser transformado por inteiro. Isso dói. Dói porque expõe. Dói porque confronta a imagem que você criou de si mesmo. Dói porque toca em áreas que você aprendeu a ignorar. Mas é uma dor que cura, porque Deus não te quebra para te destruir. Ele te quebra para reconstruir. Ele tira o que está podre para plantar algo vivo. Ele arranca mentiras que você acreditou por anos e coloca verdades que libertam. Só que nada disso acontece com pressa, e é por isso que tanta gente desiste no meio do caminho. Porque quer sentir paz sem silenciar o ruído. Quer sentir alegria sem renunciar aos excessos. Quer cura emocional sem limpar o que alimenta o trauma. Quer restauração sem viver santidade. Mas com Deus não existe atalho, existe caminho, e esse caminho é estreito, mas ele leva à vida. Você está disposto a caminhar? Está disposto a desligar o celular por 15 minutos e se trancar no quarto só para ouvir a voz de Deus? Está disposto a acordar 10 minutos mais cedo para ler a palavra, mesmo sem vontade? Está disposto a anotar o que o Espírito te mostrar e obedecer mesmo sem entender? Está disposto a perdoar quem nunca te pediu desculpas? Porque é nesse terreno que a cura se firma. Não na emoção do momento, mas na constância de quem decidiu não parar. O coração que hoje está apertado, amanhã pode estar leve, mas isso depende da sua decisão de não desistir no primeiro desconforto, de seguir mesmo quando parece que nada está mudando, de continuar cavando até que a fonte viva brote. Deus recompensa quem permanece, quem insiste, quem luta com lágrimas, mas continua orando, quem cai, mas se levanta, quem não vê, mas acredita, quem não sente, mas obedece. Você quer cura? Deus quer mais do que isso. Ele quer você, inteiro, disponível, presente, verdadeiro. E se você aceitar caminhar com Ele, vai descobrir que o processo é tão precioso quanto o milagre. Porque no final, você não será apenas alguém curado, será alguém transformado. E agora, depois de tudo o que já foi revelado, está na hora de dar um passo muito especial. No próximo momento, não vamos apenas falar sobre cura, vamos orar por ela. Você será guiado por palavras de libertação, entrega e restauração. E se você abrir o seu coração, Deus vai tocar onde ninguém mais toca. Prepare-se. A oração guiada vem a seguir. Oração guiada. Senhor, entra onde ninguém mais entra. Agora é o momento de deixar de lado todo o esforço humano. Tudo o que foi dito até aqui preparou seu coração para isso. Agora não é mais sobre entender com a mente. É sobre abrir a alma. É sobre permitir que o Espírito Santo entre onde ninguém mais teve acesso, onde nem você teve coragem de ir. Esse é o momento em que você não apenas ouve sobre cura, você ora por ela. Você convida a presença de Deus para fazer o que ninguém mais consegue fazer. Essa oração é para ser sentida. Não precisa repetir palavra por palavra, mas se quiser, repita comigo, em voz baixa ou em silêncio, mas com verdade, com tudo o que você é, com tudo o que está apertado aí dentro. Senhor, eu me coloco agora diante de Ti, com tudo o que sou, com tudo o que carrego. Eu não estou mais tentando ser forte. Eu não estou mais fingindo que está tudo bem. Eu estou aqui, quebrado, cansado, mas com um coração disposto. Eu reconheço que há dores em mim que nem sei explicar. Tristezas que me acompanham há anos. Pesos que eu não consigo mais sustentar. Espírito Santo, eu te peço, entra onde ninguém mais entrou. Visita as partes da minha alma que ficaram escondidas até hoje. Aquelas lembranças que eu enterrei. Aquelas palavras que me marcaram. Aquelas cenas que eu nunca soube lidar. Toca nos vazios, nos traumas, nos silêncios,
nas noites de choro abafado. Eu te dou acesso, Senhor. Eu te entrego tudo. Eu renuncio toda mentira que me disseram sobre quem eu sou, toda a culpa que não vem de ti, toda a acusação que me afastou da tua presença, toda a religiosidade que me ensinou a esconder, em vez de me curar. Hoje eu escolho a verdade. Hoje eu escolho ser restaurado, mesmo que doa, mesmo que mexa em lugares sensíveis. Eu sei que tu és bom e que a tua vontade é me curar por completo. Pai, limpa o meu coração de toda a opressão espiritual, toda a tristeza profunda, todo abatimento que não tem nome. Se tem alguma brecha que eu deixei aberta, me mostra. Se tem algo que eu ainda não entreguei, me revela e me dá forças para deixar ir, para fechar essa porta de vez. Eu não quero mais viver carregando pesos que o Senhor já levou na cruz. Jesus, eu recebo teu amor agora, tua paz, teu toque, teu cuidado. Cura meu emocional, cura meu espírito, cura meu corpo. Que toda enfermidade, visível ou invisível, se dobre ao teu nome agora. Que o meu interior seja reorganizado pelo teu poder. Que a minha mente volte a ter clareza. Que o meu coração volte a sentir leveza. E me ensina, Senhor, a permanecer nesse processo, a não voltar para o que me machucou, a não tolerar mais o que contamina minha alma. Me dá sabedoria para guardar meu coração daqui para frente. Me dá coragem para dizer não ao que me afasta de ti. Me guia em toda a verdade. Me restaura, dia após dia, até que eu viva a plenitude da tua presença. Essa oração é a minha entrega. Essa oração é o meu pedido de socorro, mas também é minha declaração de fé. Eu creio que o Senhor começou algo em mim e que vai completar, no tempo certo, do jeito certo, para a tua glória. Amém. Essa oração foi o passo mais importante da sua jornada até aqui. Mas ainda há algo que precisa ser dito. Porque mesmo depois de tudo isso, pode ser que você ainda se pergunte: será que Deus realmente me vê? Será que Ele está comigo? A seguir, vamos responder essa pergunta com a verdade mais poderosa de todas. Você nunca esteve sozinho. Você não está sozinho e nunca esteve. Talvez você tenha caminhado por essa jornada com lágrimas nos olhos. Talvez tenha se identificado com cada ponto, com cada palavra, com cada silêncio revelado. Mas mesmo agora, depois de orar, de se abrir, de reconhecer suas dores mais profundas, ainda existe uma pergunta ecoando dentro do seu coração. Será que Deus realmente me vê? Será que Ele está aqui? Ou eu continuo lutando sozinho? Essa dúvida não é nova. É antiga como a dor humana. Desde os tempos bíblicos, homens e mulheres enfrentaram o mesmo sentimento. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu em seus salmos que sentia como se Deus tivesse se escondido. Jó, em meio à sua dor, gritou por respostas e só encontrou o silêncio. Até Jesus, no ápice de sua dor na cruz, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Não há vergonha em se sentir abandonado por um instante, mas há uma verdade maior. O céu nunca te deixou. Você pode não ter percebido, mas Deus esteve contigo em cada detalhe. No dia em que você chorou escondido no banheiro, na madrugada em que sentiu que não aguentava mais, na conversa que te machucou, na perda que te desestabilizou, no vazio que parecia te engolir. Ele estava lá, silencioso às vezes, mas presente, assistindo com amor, com paciência, com planos que você ainda não entendia. Ele nunca se ausentou, nunca te ignorou, nunca desistiu de você. E agora Ele está aqui, com você, dentro desse momento, dentro dessa dor que está sendo tocada, dentro dessa oração que ainda está ecoando. O Espírito Santo habita em quem crê. Ele não visita, Ele mora. Ele não se afasta da dor, Ele se aproxima. Porque diferente das pessoas, Deus não se incomoda com suas falhas.
Ele se comove, ele é o Deus de perto, o Deus de dentro, o Deus que sussurra quando você já não consegue mais orar. Se você sente algo diferente agora, um calor no peito, um alívio suave, um desejo de respirar mais fundo, saiba que isso não é sensação emocional, é presença, é o Espírito te abraçando por dentro, te lembrando, você nunca esteve só. Mesmo quando você se afastou, ele continuou perto. Mesmo quando você errou, ele continuou amando. Mesmo quando você se calou, ele continuou ouvindo. Agora respire, sinta, receba. Você chegou até aqui por um propósito. Não foi um vídeo, foi um encontro. Não foi uma sequência de palavras, foi um chamado. E você atendeu. Isso já é fé, já é milagre. Já é sinal de que Deus está recomeçando algo em você. E se esse conteúdo falou com você, há duas coisas simples que você pode fazer para selar esse momento. Primeiro, escreva nos comentários apenas isso: Deus tocou o meu coração. Não é sobre engajamento, é sobre fé expressa, é sobre declarar que algo foi tocado, curado, ativado em você. Segundo, envie esse vídeo para alguém, porque do mesmo jeito que Deus usou essas palavras para te alcançar, Ele pode usar você para alcançar quem você ama. Você não está sozinho e nunca mais vai andar como se estivesse, porque agora você sabe, existe um Deus que vê, ouve, sente, cura e caminha com você, e Ele vai te conduzir. Um dia de cada vez, uma oração de cada vez, um milagre de cada vez. Sua restauração já começou. Fique na paz de Deus.